Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos para a nossa terceira live da sequência, né, que a gente se organizou aqui para estar fazendo para vocês, a respeito dos mecanismos endógenos de controle da dor e a relação desses mecanismos com a fáscia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou chamar a minha amiga GG e hoje a gente tem o cannabinoides. Então vamos ver aí a nossa GG daqui um pouco. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem? Oi, amiga. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Nós de novo aqui, Nós né? de novo. Hoje uma amiga minha, Érica, me mandou uma mensagem. Meu Deus, mais uma live, não estou conseguindo acompanhar. Eu falei, ai, Senhor. Nós estamos muito produtivas, deixa eu acertar essa luz aqui. Eu acho também. Meu volume tá. Estão ouvindo meu volume aí, né? Oi, pessoal, tudo bem? Tô acenando aí, sejam bem-vindos, boa noite. Bom, então, Gê, Olá, hoje a gente tem um pessoal. assunto muito legal, né? Muito Muito legal legal. hoje. Como foram os outros? Aquele você já falou dos opioides, né? Eu falei do adenosinérgico, todos temas muito interessantes para quem trabalha, principalmente trabalha com exercício, terapia manual, né? No caso, a RMF que a gente propõe. Mas, enfim, tantas coisas na área da saúde, né, que conseguem tratar endogenamente, né, produzindo analgesia, e as pessoas não têm nem noção por que aquilo está acontecendo. E hoje você vai esclarecer. Oi, Fabiana. Fabiana entrando, tudo bom? Oi, Fabi! Olá! Oi, gente. O pessoal tá falando que o áudio da GG tá baixo, amiga. Veja aí. Vê agora. Tudo bom, Fabi? Se não, Então vai. vamos lá. Vou desligar Tenta o. falar aí, amiga. Tenta falar. Estou falando, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Tem um pouquinho de chiado, mas eu tô te ouvindo. Tu tá no fone? Estou no fone, vou tirar. Oi, Ana Narley, uma paciente querida, amiga, tudo bem? Seja bem-vinda. O Rian mandou uma mensagem aqui, ó. É o fone, ele falou. Pronto, já tirei. Agora sim, agora estamos te ouvindo. Então vamos lá. Então, Gê, hoje o nosso assunto é um assunto que eu confesso para vocês assim que eu tinha até um tempo atrás e ainda estou aprendendo, né? Mas eu tinha um conhecimento assim praticamente zero a respeito do assunto, sabe, Gê? Eu confesso que nesses anos de prática, né? Na verdade, eu nem sabia que eu estava de aniversário, fiz 18 anos de fisioterapia essa semana passada e eu não fazia a menor Parabéns. ideia. Obrigada, amiga. Então, nesse tempo, a gente verifica, né, na clínica, né, que a gente costuma dizer são dados clínicos, mas tu tá aí brincando com os filtros, né? Mas são observações que a gente faz clínica a respeito até de como o nosso paciente se comporta depois das nossas intervenções. Uhum. Então, eu sempre costumo dizer que me chamou muito a atenção uma vez que eu estava dando aula na UDESC, no programa de terapia manual, e um aluno muito querido atendeu um paciente, e esse paciente saiu assim com uma luz, assim, né? Com uma sensação de bem-estar tão grande que eu olhei, assim, me chamou muito a atenção, né? Eu estava passando, eu olhei assim, eu falei, gente, mas o que que acontece lá dentro? Né? Vamos pensar, o que está acontecendo lá dentro para a gente poder proporcionar ao nosso paciente esse efeito. Então, quando a gente fala de fáscia e canabinoides, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que enaltecer é o que são, sabe, GG, os canabinoides. Então, por exemplo, quando a gente fala de canabinoides, a gente tem que entender que a gente vai ter substâncias que vão agir exogenamente e substâncias que vão agir, vão ser ativadas endogenamente. Então, o endógeno a gente vai guardar um pouquinho, que vai ser o tema principal da nossa conversa hoje. Mas vamos falar um pouquinho dos exógenos para poder esclarecer. Exogenamente, a gente tem os princípios ativos que são derivadas da planta, né? Essa planta,
a cannabis sativa, né, o nome científico dessa planta, ela possui mais de 80 substâncias, GG. Dentre essas 80 substâncias, 80, duas são as de maior quantidade, vamos colocar, que é o THC, né, e o canabidiol, que é tão conhecido como CBD. Tá. O THC, ele é psicoativo, ele pode ser alucinógeno, ele tem outros princípios que a literatura traz como anti-inflamatório, analgésico, mas ele age de uma forma aonde altera a nossa percepção. Uhum. E quando se fala da planta, esse THC, ele está em grande quantidade. Outro princípio que seria o natural, que é o canabidiol, que é o CBD, ele não tem efeito psicoativo, não tem efeito alucinógeno. E quando você coloca, por exemplo, no PubMed, os descritores de uma forma muito simples. Você coloca, por exemplo, canabidiol e dor, né? Coloca lá os descritores em inglês. Você faz uma seleção mais afunilada e você coloca revisão sistemática com meta-análise, aparece mais de 53 estudos que mostram efeito, por exemplo, que revisão sistemática seria, né, o ápice da nossa pirâmide numa prática baseada em evidência. Você vai encontrar mais de 53 estudos que eles vão mostrar o quê? O efeito do CBD, por exemplo, na dor crônica, na dor orofacial, fibromialgia, né? Então, realmente, assim, as pesquisas, depressão, ansiedade. Então, realmente, Parkinson. Então, realmente, as pesquisas, elas estão investindo nesse princípio ativo. Né? Que hoje a gente sabe que ele pode ser comercializado por forma de óleo, para uso tópico, né? Então tem uma variedade mas não é o caso hoje. É só para a gente poder entender, tá, pessoal? O que realmente é. Mas qual é o nosso alvo hoje, Gê? São os endógenos. Que significa o quê? Que o nosso corpo produz. Né? Então, dentro dos que o nosso corpo produz, a gente tem dois ligantes principais, que são neurotransmissores, a anandamida e o 2-AG. Esses neurotransmissores, eles vão agir em receptores específicos. Então, eles vão proporcionar uma modulação para o nosso corpo, para que, por exemplo, quando ele está num estado doloroso, o nosso corpo ele busque novamente a homeostase. Por isso que a gente utiliza a palavra modulação, sabe, Gê? Então, assim, a gente falar diminuir, aumentar a dor, não. O certo seria a gente realmente utilizar a palavra modular, que a gente tenta de forma endógena fazer com que o nosso corpo volte àquele estado inicial de homeostasia. Quais são os receptores canabinoides? É a anandamida, é isso? Não, Gê, os receptores, eles são o CB1 e o CB2. Tá, você está falando da substância circulante ali. Isso, da substância circulante que vai modular esses receptores, que vai agir nesses receptores. Tá. Tudo no nosso corpo, Gê, tudo tem um receptor. Tudo. Então, ou ele vai ser ativado, ou ele vai ser modulado. Então, tudo no nosso corpo, ele age via. Se nós falar dos hormônios, nós vamos ter os receptores hormonais. Se nós falar dos opioides, nós vamos ter os receptores para opioides. Se a gente falar adenosinérgicos, a gente vai ter os receptores adenosinérgicos. E o sistema canabinoide, o sistema endocannabinoide, ele possui os receptores CB1 e CB2. Ali, ó, o Emerson perguntou, é o CB1 e o CB2. Tá. O CB1G, ele tem maior concentração no nosso sistema nervoso central. E o CB2, ele tem maior concentração no sistema nervoso periférico, na nossa periferia, incluindo órgãos e células imunológicas. Como, por exemplo, mastócito, macrófago, micróglia. São células que elas conseguem produzir substâncias que vão agir nesses receptores.
tá? Ok. Então, o que que acontece? Essas substâncias endógenas, como a anandamida, o 2-AG, eles vão o quê? Vão trabalhar lá nesses receptores. Um trabalha mais no receptor CB1, outro trabalha mais no receptor CB2. Então, se a gente for pensar de forma interna como acontece dessa forma. Aí, por exemplo, a gente vai ter exercícios físicos, né? Atividade física, que a ciência já demonstrou, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir essas substâncias. E produzindo essas substâncias vai ajudar a modular esses receptores. Só Legal. que esses receptores, quando modulados, eles não atuam só na dor. Então, eles têm capacidade, imagine, o CB2 está lá nas células imunes. Então, eles agem como anti-inflamatório. Eles agem, quando eles modulam o CB1, eles podem agir como ansiolítico, né? Então, assim, é uma gama. Ainda muito precisa ser descoberto. Mas essas já são informações preciosas para a gente estar trazendo, que é né, Gê? interessante, assim, lógico, a ciência está explicando tudo isso, né? Mas nós, desde que fomos concebidos, a gente usa o sistema endocannabinoide, né? A gente já produz isso, né? Depois o homem precisou ainda descobrir a planta, o óleo que tem na planta, liberar ou não liberar, dependendo do país, né? E nós temos isso de graça, quietinho lá dentro, só precisa saber estimular. Isso. Exatamente, Gê. E a gente consegue, né, fazer uso desse sistema a nosso favor. Isso é demais. Isso mesmo. Isso é demais. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de uma natação, né, a natação ela atua via esse sistema. Então, até uma pergunta assim que às vezes fica meio no ar. Então, tudo que traz um bem-estar, vamos dizer, atua via sistema endocannabinoide. A gente não pode falar isso, Gê. Mas a gente sabe que dependendo da intensidade da atividade, dependendo da atividade que a gente está fazendo, a gente consegue modular esse sistema. Aí a gente vai entrar de uma forma mais direta, né? Vamos puxar, né, a brasa para o nosso assado, vamos dizer assim. O que a fáscia tem a ver, Jesus, com tudo isso? Então, a gente começa numa loja temporal, G. Lá, vamos começar com uma intervenção que não é diretamente para a fáscia, como a gente fala, que é o caso da RMF, né? Que é uma intervenção diretamente para a face e sistema facial. Mas em 2013, o professor Daniel já demonstrou que a mobilização articular, ela atua, ela age modulando o sistema endocannabinoide, né? Então, uma mobilização lá de tornozelo mostrou que um dos mecanismos de ação para produzir analgesia dessa técnica se utiliza do sistema endocannabinoide. Aí, quando a gente vai diretamente na fáscia, a gente começa lá em 2008 com o professor John McPuntler. Se eu estiver falando errado, me corrijam. Aonde ele já... Tá certo, tá errado, se tá certo, se tá errado, né? Mas lá ele já traz, olha que legal, Gê. Lá ele já traz um artigo de revisão que foi publicado no Journal of Biowork, aonde ele mostra, por exemplo, que o fibroblasto... Quem é o fibroblasto, Gê? Ai, não sei. Se perguntar para uma pessoa que entende de fáscia quem é o fibroblasto, ela não souber, tá perdido, né? É a principal célula do tecido conjuntivo e da fáscia. Exatamente, então é a principal célula, né? Então eu digo que o fibroblasto, ele se torna, num determinado momento, nosso melhor amigo, né, Gê? Sim. A gente começa a chamar o cachorro de fibroblasto, tu entendeu? O galo de glutamato. Isso, o galo de glutamato. É verdade, eu tinha esquecido. Gente, a G, quando a gente estava lá no laboratório, nós estávamos fazendo uma disciplina, neurobiologia da dor. Fazendo um parênteses aqui.
E essa danada, ela tem galinha, tem galo, tem tartaruga em casa, né? Tem de tudo. De repente, ela manda lá no grupo que ela batizou o galo dela de glutamato. Aí toda vez que a gente entrava, era um né, para poder lembrar do nome dessas substâncias aí. E o glutamato, ele fazia um barulhão quando a gente estava em aula, lembra? A gente estava no meio da pandemia, a gente era muito engraçado. O glutamato ficou BFF nosso, né? Agora eu vou comprar uma enfim, galinha e vai chamar Anandamida. Anandamida. Pô, Gê, Anandamida, exatamente isso. Bom, gente, então continuando, esse professor, ele trouxe nessa revisão, ele mostrou, né, por meio de dados da literatura já existente, que o fibroblasto ele pode produzir anandamida. Até em alguns momentos do artigo, ele coloca, por exemplo, que isso talvez explicaria os efeitos de técnicas como as oriundas da osteopatia. Né? Então, os efeitos, muitas vezes, que técnicas como técnicas osteopáticas trazem, pode ser derivado dessa anandamida produzida pelo fibroblasto, tá? Então, esse foi o primeiro achado, né, Gê? Depois, em 2016, o grupo da professora Catarina Feda, o que eles encontraram, juntamente com a professora Carla Stecco, eles encontraram o quê? Eles demonstraram receptores, o CB1, gente, o CB2, na fáscia humana. Então, eles fizeram um estudo em vivo, onde eles conseguiram coletar amostras da fáscia de pessoas que iam para o centro cirúrgico, né, da banda do trato iliotibial, de ambos os sexos, e eles demonstraram que há CB1 e CB2 na fáscia. Então, Gê, se a gente tem o receptor, o que eu falei lá no começo? Né? Se a gente tem o receptor, a gente pode ter uma ação, né? Então, pode ter uma ação conjunta aí do sistema facial com o sistema endocannabinoide. E depois disso... Quando você pode fala falar. isso eu acho que é legal falar para o pessoal, né? Que tem CB1 e CB2 na fáscia, eles estão nas células, né? Por exemplo, na parede do fibroblasto. Fibroblasto, na parede, exatamente. Ah. É como o meu irmão, quando eu mostrei o receptor para ele, como é que foi que ele chamou? Eu achei muito engraçado. O receptor, gente, ele é como se ele ficasse na parede da célula assim, ó. Uma minhoquinha, né? Uma minhoquinha, mas o meu irmão ele chamou de uma coisa engraçada que eu não me lembro agora. É como se fosse assim, ó, uma minhoquinha assim na parede, exatamente, e demonstrou no fibroblasto. E quando a gente fala no fibroblasto na facial, fáscia, a gente está falando da fáscia com o colágeno, a elastina, a matriz sim, e as células lá. Né? Então é bom, pessoal, só para vocês entenderem que então isso, nos fibroblastos. Isso, porque quando a gente fala da composição da fáscia, né, Gê, a gente vai ter 20% de um mundo celular e 80% da MEC, né, que é a matriz extracelular. Então, nesses 20% do mundo celular, a gente já tem comprovado células como fibroblastos, miofibroblastos, a gente tem mastócito, adipócito, e daí nessa parede ali a gente vai ter essa minhoquinha, tanto para o CB1 quanto para o CB2. Show. Tá? Pega aí. Aí, esse pessoal, ele foi um pouco mais, né? Esse grupo, ele foi um pouco mais à frente. Em 2020, eles trouxeram um estudo, é um estudo in vitro, daí, não é um estudo in vivo, né? É um estudo in vitro, aonde eles pegaram duas substâncias, um agonista e um antagonista. Então, o agonista é o que ativa, né? O que gera modulação do receptor. Então, vai fazer com que o receptor, vamos dizer, brilhe, né? Eu sempre, quando penso no receptor se modulando, para mim vem a imagem dele brilhando, né? Então, imagina como se ele fizesse isso com o receptor, que é o HU208 ou 308. Eu não me lembro agora, gente. Está aqui nas minhas anotações, eu não me lembro. Que seria o agonista. E o antagonista, o AM630, que é o mesmo que a gente usou nas nossas pesquisas, né, Gê? Mesmo que a gente usou. E o que eles fizeram?
Quando eles pegaram uma amostra, né, dessa célula, fizeram um estímulo com o agonista, essa célula, depois de 4 horas incubada com essa substância, pessoal, eles observaram que essa célula produzia bolsas de hialurano, contendo ácido hialurônico. Então, olha como todas as coisas realmente elas são conectadas, né, gente? Então, a gente vai ter um receptor, e esse agonista ele é específico para o receptor CB2, tá, pessoal? Cada um vai ter um específico, tá? Então, eles demonstraram em 2020 isso. E quando eles usaram o antagonista, o que eles observaram, G? Que não produzia nada. Né? Então, quando eles usaram o AM630, eles não observaram nenhum efeito. Então, isso já fez com que abrisse, né, G? A nossa mente para o mundo. Então, esses estudos que a gente chama de estudos de base, né? Quando a gente está fazendo o nosso processo de pesquisa, eles são estudos que já trazem informações muito consistentes para nós. E daí o que a gente acrescentou? Porque a gente acrescentou, né, Gê? Então a gente também realizou o nosso estudo e a gente acrescentou. Utilizando a RMF, a gente observou que as cargas mecânicas específicas, elas utilizam como mecanismo, né, mecanismo de ação também, né, o sistema canabinoide. Então, a gente fez um teste comportamental, a gente utilizou o antagonista, a gente realizou a técnica e a gente demonstrou o quê? Que o sistema canabinoide, eu estava olhando ali se tinha pergunta, o sistema canabinoide participa, tá, pessoal, do processo de analgesia causado pela RMF. Só que a gente não mostrou só isso. A gente também, por meio de análise imunohistoquímica, a gente observou a expressão desses receptores no tecido facial, tá? E a gente observou que há expressão desse receptor na face tóraco-lombar, né? Então, a gente viu que há presença desse receptor lá na célula, na face tóraco-lombar. E, além disso, que é o mais importante, a gente observou que a técnica, ela faz uma modulação, né? Uma modulação do sistema canabinoide. Só que uma coisa que chamou muita atenção, que me tira o sono, tá? A Fábio, se a Fábio tiver ainda, ela vai, se a Fábio tiver ainda aí, ela vai lembrar que é uma coisa que tá me, sabe, martelando na minha cabeça, é que eu, Larissa, achei que essa expressão ela ia ser maior por CB2, que está mais na periferia, participa mais das células imunológicas. Ocorreu por CB2 também, mas a maior quantidade, G, foi CB1, Sistema Nervoso Central. Eu acho que quando a gente pensa na prática clínica, isso faz assim, né, um sentido total para nós, né? Só que quando a gente pensa ali da participação das nossas intervenções com relação à parte inflamatória, com relação a essas células imunes, com relação ao toque no tecido, eu fico assim, meu Deus, o que vem agora, né? Aí agora eu tô assim, eu tô naquela fase que eu não sei se eu caso eu compro uma bicicleta, né, Gê? Eu não sei se eu paro de pesquisar e fico com essa dúvida, né, assim, me coçando, né, junto com a dúvida do quê? Será que a gente produziu a anandamida? A nova galinha da GG, né? Então, eu fico naquela. Será que nós produzimos a anandamida? Será o porquê que foi mais o CB1? Então, eu espero um dia poder, se eu resolver casar, né? E não comprar uma bicicleta e me aposentar da pesquisa, daí quem sabe, né, eu não venha contar para vocês o que a gente descobriu. Isso está no sangue do pesquisador, né? Você é pesquisador. Então, assim, essa curiosidade da próxima pergunta, né? Que é que vai fazendo, vai estimulando a descobrir novas coisas, né? E aí não tem fim, você tem que arrumar tempo para tudo, né? É um buraco sem fundo, mas, na verdade, né? Levando um pouco tudo isso que você falou aqui, assim, eu espero que o pessoal esteja gostando, né, pessoal? Qualquer coisa, lança umas perguntinhas aí pra gente. Mas, enfim... pode conversar com a gente aí, viu, pessoal? Qualquer dúvida... No dia a dia, né? Eu tenho vivenciado isso. É muito reconfortante
Eu tá com a mão lá, hoje eu atendi, estou com a mão lá, e eu sei, eu tenho essa confiança de que o sistema está se modulando, entendeu? E a minha preocupação, ela não é mais exatamente onde eu estou com a mão, né? Porque a gente tem protocolos, né? Eu acho que você vai concordar comigo, principalmente pela responsabilidade de ensinar. Porque quando você está lá na prática, alguma coisa vai te chamar para pôr a mão mais para lá, mais para cá. Você vai seguir essa questão da palpação, ela vai te guiar um pouco fora, talvez, do que você tinha antes desenhado na sua cabeça. Só que você sabe que não é ali que as coisas estão acontecendo, né? Então, isso é muito confortável. Vou dizer para você que, assim, a coisa mais gratificante que a pesquisa estar perto de você e tem que ter do Daniel é essa confiança de saber que o efeito é neurológico, é via neural, sistema nervoso, que se eu fico muito mais à vontade. E que a responsabilidade, se eu ajustar a carga mecânica, não fizer nenhuma grande bobagem, né, as coisas vão acontecer. Exato, e o caminho está aí. Eu acho que o maior parâmetro, Lari, que eu acho que a gente forneceu para essa galera aí é essa questão do tempo, a dose, né? A dose é sensacional. A dose, saber o mecanismo, faz a gente ser muito mais feliz no consultório. E eu me canso muito menos hoje em dia. Impressionante. Exato. Exatamente, exatamente. E G, eu acho assim também, eu falando, né? Eu lembrando de um slide assim que a gente montou para uma aula, que inclusive eu usei na minha qualificação do doutoramento. Antigamente, né? Tu, sem sombra de dúvidas, sabe disso muito melhor do que eu. Quando realizava-se intervenções direcionadas pensando na fáscia, né? Nem se falava em sistema facial, né? Pensava diretamente na fáscia. Era muito uma questão assim de força, de você realmente mudar aquele, né? O pensamento era você estar com aquele tecido duro, tu quer amolecer aquele tecido, não era assim, Gê? Então pensava-se muito nessa questão de, né? De trazer, devolver a maciez, e daí você pensa assim, ó, onde eu quero chegar, Gê? Quando eu falei que CB2 produz vesículas de hialurano que produzem ácido hialurônico. Então, essa ação, inclusive, ela é uma ação que envolve, né, um mecanismo neural. Sim. Entende? Então, é uma coisa assim, que se você for pensar, a própria ação, o efeito que a gente tanto buscou e que antigamente a gente pensava que precisava, né? Você tá ali, aquecer e fazer, né, uma coisa muito intensa, ele é um efeito neural. Então, é aquilo que uma vez a gente conversou. Hoje a gente entende, né, que quanto mais a gente tira a mão, mais a gente conduz de forma inteligente. Pessoal, é isso que é uma prática baseada em evidência, você trazer a ciência para dentro do seu consultório. Então, essas informações, elas fazem com que o fisioterapeuta se desgaste menos, o fisioterapeuta sabe realmente o que ele está fazendo. Então, hoje a gente já sabe quais são os mecanismos de ação da nossa intervenção na fáscia. Então, tudo isso, a gente tem o tempo, como a Gê falou, e a gente testou mais, mais. Então, assim, 10 minutos é um tempo que vai gerar todos esses efeitos que a gente comentou com vocês, né, Gê? A Gisele está perguntando aqui, né? Como calibrar a mão e acertar a dose. Gisele, é que a gente está falando, fora a explicação da Lari, do mecanismo de liberação dos endocannabinoides, a gente está falando sobre a técnica de reorganização miofascial, que foi uma técnica desenvolvida por ela, levada para laboratório, daí eu passei a fazer parte dessas pesquisas, né? E com essas pesquisas, a gente conseguiu verificar que tem algumas coisas que já se sabia, né? Assim, a profundidade e tudo mais. Mas aí a gente conseguiu determinar o tempo, o tipo de carga, né? Que a gente quer, a carga mecânica com as mãos, né? E tudo isso, então agora está muito embasado. A gente sabe que se fizer daquele jeito e não é mais do que 10 minutos, você consegue a liberação
de todos esses moduladores aí. Eu digo assim também, eu penso muito, eu fico sempre visualizando que eu estou com a mão lá, e lá na parte biológica da matriz, né? Imagina as células se soltando, tendo espaço, sabe assim? É muito Trabalhando. exatamente, né? Então, é, nem sei, fico até aqui meio embananada para contar para Não, mas vocês. eu entendo, Gê, porque na verdade, assim, ó, hoje, quando a gente traz esses, né, esses conhecimentos para a nossa prática, esses conhecimentos para o nosso dia a dia, pessoal, é como se toda vez que a gente tocasse, que a gente colocasse a mão, além da gente ter, óbvio, né, que é a nossa, acho que é a primeira formação de tudo, de todos, mas uma questão anatômica muito esclarecida, né, uma questão mecânica ali muito esclarecida das estruturas, mas a gente começa a conversar com quem? Com o meio biológico, né? E a gente começa a conversar com os neurônios, né? Que vão lá da periferia para o sistema nervoso central, então a gente começa a entender, né, as fibras, as terminações nervosas, a gente já falou. A face, ela tem terminações nervosas, elas têm fibras do tipo C e a delta, então vão modular, né? Vai ocorrer, vai conduzir, depois vai ocorrer uma modulação lá no corno posterior da medula espinal e vai ascender para vias superiores. Então, tudo isso, a fáscia, né? Hoje a gente já sabe que pode acontecer, que acontece, não pode acontecer. Então, isso é você trazer, né, informações que fazem com que hoje, né, Gê, a gente tenha um mundo, né, um oceano. A gente falou na nossa aula, né, no sábado, a face é como se fosse um oceano, né? Então a gente sabe, se a gente entra numa imagem, entre no Netflix, gente, eu fico encantada com aquelas séries de oceano e companhia limitada. Quando você entra, assim, é um mundo colorido, um mundo cheio de estruturas vivas, um mundo lindo, e a face é assim por dentro, né? Não é só aquela geleca, né? Que a gente, às vezes, até hoje, às vezes, algumas pessoas se embasam muito apenas naquela geleca, né, Gê? E, Gê, para complementar aqui o nosso bate-papo, tem um dado também que eu acho que é muito... Um dado não, mas uma percepção a gente vai colocar aqui, que eu acho que é muito interessante a gente ter, que você, inclusive, né, antes, no nosso bate-papo antes, para a live de hoje, você enalteceu e eu achei, assim, muito importante, que é o quê? Você saber que você atua também via sistema endocannabinoide, né? Que a nossa intervenção ela vai proporcionar uma modulação desse sistema, uma busca, né, do corpo para um estado de homeostase, que é algo que a gente tanto preconiza, né, no nosso tratamento, principalmente quando é voltado para a terapia manual, é a gente entender que, dependendo, né, vamos dizer assim, de como foi a nossa intervenção, a gente pode controlar até o horário que a gente vai atender o nosso paciente, né, Gê? Porque, por exemplo, a gente trata um paciente, vamos dizer, 8 horas da manhã, e o paciente, ele vai, sei lá, ele tem uma reunião importantíssima. A gente não pode simplesmente terminar, né, a nossa sessão ali e falar, então tá, queridão, beijo. Não, muitas vezes a gente precisa, que nem tu fala, ativar aquele tônus, né, Gê? Não é verdade? É verdade. Eu tenho vários casos que eu poderia contar aqui, né? Em função da minha inexperiência no passado, né? Eu acho que até já contei numa live de um paciente meu que era médico, super sério e tal. E eu fiz uma sessão, eu caprichei tanto, mas eu caprichei tanto que eu acho que fiquei mais de 1 hora, sabe assim? E ele saiu totalmente leve, Aéreo. flutuando. Aí foi tirar o carro lá na garagem, deu uma ré, foi parar do outro lado, bateu o carro. Entendeu? Isso é Meu um. Deus, Já velho. tive outros, alguns, não muitos, mas alguns que. Mas eu não sabia dosar isso. Então, hoje, a gente tem que saber que Isso. trabalhar com as mãos, a gente está liberando, ajudando o corpo a liberar uma série de substâncias que não estão todas descobertas ainda, mas que a gente vê que o paciente, você pode levar ele num estágio até fora do corpo, se bobear de É. relaxamento, né? E às vezes a gente até associa algumas técnicas respiratórias. Então, assim, tem que ter muito cuidado dessa percepção que a Lari falou. Se você vai atender um paciente de manhã, você não vai dar tanta ênfase, você vai procurar
e trazendo esse paciente, né, à ativação novamente. Um exercício de agachamento já faz a coisa, já se torna de Isso. uma outra forma, né? Então, assim, É. se é um paciente que vem às 8 da noite, que você sabe que ele vai para casa, você pode até, né, deixar ele mais solto, mais relaxado, mais, eu diria assim, porque tem uma ação psicoativa, né, Lari? Esses Uhum. canabinoides e tudo. Então a pessoa fica, nossa, tô no auge. Então tem que tomar cuidado com a dose, né? E tem coisas que não Eu, dá para saber a dose, você tem que ir na observação, você tem que vir no bom senso, né? é, Prática. tu sabe, Gê, que eu tenho um cuidado hoje no consultório, talvez sirva de dica aí para o pessoal. Mas, por exemplo, se eu vou fazer dentro, né, do meu programa, vamos dizer que eu estipulei para o meu paciente, se eu acrescentei uma das sessões, ela mais voltada para a parte superior de crânio, então se o paciente vem me buscar, por exemplo, para uma disfunção temporomandibular, um bruxismo, né, ou até casos de cervicalgina específica, enfim, que eu queira trabalhar essa, né, essa região. Eu tenho muitos pacientes que vêm de outras cidades, né? Gê, vem de Blumenau, de Curitiba, Itapema, Florianópolis. Então, uma coisa que eu cuido muito é não deixar o paciente vir dirigindo sozinho nessa sessão. Então, é uma sessão, Gê, que hoje eu tenho cuidado de, por exemplo, assim, ó, tal data, se o tratamento continuar evoluindo da forma que a gente, né, dentro do nosso prognóstico, da forma que a gente almeja, em tal data, eu vou pedir para o senhor, né, vir acompanhado da sua filha ou da sua esposa, né, porque não vou te aconselhar a dirigir depois da sessão. Por causa Então, esse é um cuidado que no começo era intuitivo. Sabe, Gê, né? Eu intuía como eu via os meus pacientes. Hoje eu já entendo o que na verdade acontece. E eu tive um caso também engraçado, eu não sei se eu já te contei, eu acho que não. Mas eu tenho um paciente muito querido, assim, nossa, cuido dele, da esposa, enfim, da família, assim. A filha dele é fisioterapeuta, inclusive, também. E ele veio com um problema, assim, bem, bem sério. Até eu estava na época de férias do consultório, aquela semana que a gente tira ali entre Natal e Ano Novo. Ele entrou em contato comigo para ter uma ideia, eu chamei ele para dentro da minha casa. Eu atendi ele na minha casa, a clínica estava fechada, porque realmente ele estava, assim, com um problema lombopélvico bem sério. Fazendo compressão ali de raiz baixa, já é a ponto de o médico cogitar que tem que operar, porque senão poderia atingir esfíncter urinário, enfim, né, fecal e tudo mais. E ele foi um paciente que a gente foi, né? A gente teve um processo de tratamento bem legal, ele respondeu super bem, assim, um cara assim que tudo que eu pedia fazia, né? Relacionado aos autocuidados. E daí chegou a nossa sessão que eu fui atuar, né, na região de crânio e tudo mais. A gente já estava quase saindo de alta. Então ele estava vindo sozinho. E eu não lembrei, gente, de falar, né, da história de, né, pede para a esposa acompanhar e tudo mais. E ele tem o hábito, né, de vez em quando ele ainda vem, ele tem o hábito dele vir na sessão e depois ir comer um sanduíche num lugar específico que tem aqui em Balneário, né, aqui próximo de Balneário. E ele disse que ele sentou lá e ele falou, meu Deus, eu vou voltar porque eu vou pedir para a Larissa para dormir no sofá da casa dela. Porque eu tô com sono, porque eu tô cansada, eu quero descansar, sabe? E foi muito engraçado, assim, porque ele falou, eu só não te liguei porque eu fiquei com vergonha, mas eu ia pedir para dormir no sofá da tua sala, porque eu tava tão cansada, no sentido assim, tava me sentindo tão leve, né, que eu precisava usufruir daquele momento. Só que aquela época, Gê, eu também não tinha essa dose calibrada que a gente tem hoje, entendeu? Uhum. Então, hoje, é que nem eu digo assim, pessoal, quando a gente traz parâmetros, né? Como a Gê falou, a gente tem até uma zona de segurança para atuar. Né? Então a gente está atuando quando a gente fala dos 10 minutos, quando a gente traz os protocolos, claro que eles vão ter variações, como a Gê falou, a gente tem variação de pessoas, tipo de corpo, tudo, né? A consistência mesmo, o local de aplicação. Às vezes a gente está falando para você ir especificamente num ponto, mas na verdade, quando você vai palpar, tu vai ver que o grumo da face está um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Gente, tudo isso é passível de variação.
Agora, quando a gente fala num contexto de segurança de dose, né, que a gente preconiza as cargas mecânicas e preconiza o tempo, a gente está trazendo uma zona de segurança, né? Então, assim, que não e havia, não né? isso, exatamente. Então, a gente está trazendo uma segurança para vocês. Então, trabalhe nesse, né, acrescente, a gente tanto fala, acrescente esse tempo na tua sessão. Não deixe de fazer nada do que tu faz, mas apenas acrescente. E sempre, né, algo que a gente também enaltece, não deixa o teu paciente sair que nem um boneco bobo, né, da sessão. Então, como a Gê fala, faz um agachamento, uma elevação pélvica, né, faz uma contração, mas a gente na RBF preconiza os exercícios, né, preciosos da GG, então cada protocolo nosso é complementado com um exercício específico, pessoal, então a gente toma todo esse cuidado, né, Gê? Isso que aí, legal Lari. o papo de hoje, né? E você não falou para eles que nós temos um workshop chegando. Ai, meu Deus, eu sou péssima na propaganda. Pessoal, se tiver pergunta, manda aí, viu? Pessoal, segunda-feira, por isso até que a gente fez essas 3 lives de aquecimento, né? Para segunda-feira, dia 3 de abril. A gente vai ter o nosso segundo workshop da RMF, né, Gê? A gente está preparando o material, tá bem legal. 7h30 da noite. Então entra lá no link da nossa bio, acessa, entra no nosso grupo do WhatsApp, faça a sua inscrição e reservem esse tempo, gente. Lá a gente vai conversar um pouquinho sobre, né, a nossa história, a gente vai contar como surgiu a RMF, a gente vai trazer uma aula teórica para vocês, recheada de conteúdo muito legal, e a gente vai trazer uma prática clínica especial, tá? Na verdade, o primeiro protocolo da RMF, gente, que já foi para vários congressos, que já tem 2 publicações. Então, a gente vai ensinar vocês a fazerem na segunda-feira. Ai, tô bem feliz. Eu também. Tô bem feliz. Olha, eu assisti ontem, fiquei super animada. Tem mais de 1.500 inscritos já, mas dá tempo de vocês se Isso. inscreverem, porque não tem limites de inscrição. É online, é gratuito, vocês vão estar lá com a gente, vão conhecer as pesquisas, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, Lari? Isso, com muito carinho. Tá bom, pessoal? Acho que deu, né, Gê? Falamos bastante, né? Então, pessoal, muito obrigada, tá? Por mais essa noite aí de companhia conosco. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente utilizou 4 ou 5 artigos, tá? Que eu referenciei aqui. Quem quiser eles, pode pedir lá, que o Rian passa para vocês, tá bom? Se vocês quiserem ler de uma forma mais profunda, tá? Fiquem com Deus e obrigada, amiga, mais uma vez. Obrigada. Amanhã a gente já se vê. Até daqui a pouco. A minha marida. Amanhã a gente já se vê. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, tá? Pela companhia. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.